Aleluias, louvado seja o Senhor. Aleluia, adore o nome do Senhor, adore o nome do Senhor Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Tu és o Senhor dos senhores, tu és o soberano. Bendito é o teu nome para sempre. Nós declaramos que no teu nome, Senhor, toda barreira, toda prisão, toda escravidão, toda enfermidade, toda obra do diabo é desfeita no teu soberano nome, Jesus. Bendito é o teu nome. Aleluia, Jesus. Oh, adore este nome, o nome do Senhor Jesus. Aleluia, nós te adoramos. Oh, Mestre Jesus, poderoso tu és, poderoso. Adore, adore o nome do Senhor. Adore por mais alguns instantes. Aleluia, veja os milagres. Deixa o Espírito colocar sonhos e visões em você agora. Deixa Ele alimentar o seu coração com a fé que remove montanhas, a fé que traz vida, a fé que libera o milagre. Aleluias, em teu nome, Jesus. Em teu nome. Aleluia, Jesus. Bendito és tu. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Amém, amém. Obrigado, queridos. Aleluia. Glórias a Deus. No final da palavra nós vamos ter mais um momento de exaltação ao nome de Jesus. Amém. Eu queria pedir para você aí em casa, se posicione. Eu sei que muitos irmãos se reúnem em célula. Louvado seja Deus por isso. Eu creio que nós precisamos cada vez mais aprender a participar do culto online. Infelizmente, nós ainda não retornamos aqui em Porto Alegre, só a equipe aqui de produção audiovisual, que é permitida estar no nosso prédio. Mas em breve, muito em breve, nós faremos um culto que não vai ter cadeira, porque não vai caber as pessoas que o Senhor está mandando pelas células. Amém? E aí já multiplicaremos o culto no nome poderoso de Jesus. Mas queria te ensinar esse princípio espiritual poderoso. Jesus diz que quando o semeador semeia a palavra, uma parte da palavra cai à beira do caminho. A palavra é a que eu entrego para você. Hoje eu sou um semeador. E o seu coração, Jesus diz que é como solo. Existe aqueles beira do caminho. E eu não quero que você fique à beira do caminho. Porque Jesus diz que os que ficam à beira do caminho são aqueles que não compreendem a palavra. E porque eles não compreendem, o diabo vem e rouba a semente do coração. Sabe por que muitas vidas não frutificam? Porque elas não ouvem com ouvidos atentos. Por isso eu queria te pedir, dedique esse tempo exclusivamente para receber a palavra de Deus, para participar de todo esse culto. Realmente crie uma atmosfera, um ambiente de fé aí na sua casa. Amém? Jesus está aí com você e Ele fará milagres nesta noite em nome de Jesus. Amém? Mas antes de começar a palavra, eu gostaria de ler Mateus 24, 12 para você. Jesus disse assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Veja, nós estamos em dias que antecedem a volta de Jesus. Amém? Essa recessão, essa pandemia, o mundo todo impactado, isto é um pré-anúncio da volta de Jesus. E como diz Apocalipse, nos fins dos tempos, o Espírito e a noiva dizem: ora vem, Senhor Jesus. Você pode dizer comigo: ora vem, Senhor Jesus. Este é o clamor da noiva. Eu gosto de meditar nesse texto, porque Apocalipse, você sabe, é a revelação final de todas as coisas. E a imagem, a figura da igreja que é destacada pelo Senhor, não é o exército, não é a lavoura, não é o edifício.
A igreja tem muitos tipos, muitas figuras representadas na Bíblia, mas é a noiva, porque o Espírito Santo está adornando a noiva sem mancha, sem mácula, sem ruga, e as vestes estão preparadas para o grande dia da bodas do Cordeiro, amém? Então o clamor que vai surgir no coração do povo de Deus é paixão, é noiva apaixonada pelo noivo. É isso que está vindo nesse momento de sobrenatural. Nós estamos pregando uma série de mensagens do sobrenatural, porque eu sou fascinado por isso. O Espírito está me constrangendo no coração. Eu creio que está vindo uma grande onda de glória sobre a igreja. O Senhor vai levantar o seu povo. Não há títulos, não há multidões às vezes reunidas, mas Deus está aí em cada casa operando milagres. Por onde você passar, Ele vai operar milagres. Você está na atmosfera do sobrenatural de Deus. Amém? Se você crê, diga amém. Mas Jesus traz um alerta, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Veja, Apocalipse diz que a noiva clama, e quando o diabo vem golpear contra nós, nós devemos entender que há um princípio de batalha espiritual. Quando Golias desafiou Davi, Davi tomou a espada de Golias, a arma que Golias desafiava o exército, e cortou-lhe a cabeça. Amém? Se nos últimos dias a iniquidade vai aumentar e o amor de muitos tende a esfriar, nós não. O nosso amor vai aumentar pelo noivo. Amém? Na revelação do quanto eu sou amado, na comunhão com os meus irmãos. A Bíblia diz que é com a comunhão dos santos que eu experimento a altura, a profundidade, a largura, a extensão do amor de Deus. Aleluia. Por isso que você precisa se reunir em família, em células, 1, 2 ou 3 reunidos, Jesus há de se manifestar no nosso meio, amém? Então a igreja é poderosa, aleluia. E Paulo fala aos Tessalonicenses 1:10, e para guardardes dos céus o seu Filho. É hora de nós levantarmos os nossos olhos para os céus, de onde vem o nosso socorro, aleluia. Em breve, muito em breve, o Senhor Jesus virá buscar a sua noiva, aleluia. É tempo de prontidão. Como diz Apocalipse, o diabo sabe que pouco tempo lhe resta. Por isso que Deus vai levantar a sua igreja na expressão de amor e de sobrenatural. Porque a obra sendo realizada, o evangelho sendo pregado em todo o mundo. Veja o que aconteceu. Os cristãos estão invadindo a internet. Internet, você abre a geladeira e está escrito, não perca minha live, aleluia, amém, e você escolhe o horário, e eu quero desafiar você, vamos bombardear o Instagram, o Facebook, o YouTube, eles vão ficar perguntando, quem é esse povo, de onde está vindo tanta curtida, amém, e Deus vai usar você, eu quero motivar você a quebrar as barreiras aqui, paredes do prédio, amém? É isso que Deus está fazendo, porque é necessário que o evangelho seja pregado por todo mundo, e hoje através da internet, as pessoas estão sendo, aleluia, tocadas, invadidas, como diz a visão de Joel, o exército de Deus invade as cidades, nós vamos invadi-la com o evangelho poderoso do reino da graça do Senhor Jesus, amém? Então, queria desafiar você essa semana, se você nunca mandou um áudio para alguém, para sua família, reúna-se com eles virtualmente, usa o WhatsApp, usa a tecnologia, usa, amém, hoje um celular, você pode dar uma palavra de poder, uma palavra específica, o Espírito vai te usar, mas eu quero que o exército de Deus se levante poderosamente, amém? Glórias a Deus. Bem, entrando então na palavra, nessa série do sobrenatural, eu gostaria de ministrar para você o tema de o que eu tenho, isso te dou. Amém? Queria que você repetisse comigo. Diga, o que eu tenho, isso te dou. Amém? Você não pode privar o mundo de dar aquilo que você recebeu. Amém? Você foi desenhado, moldado por Deus para esses dias. Você é alguém
uma pessoa separada por Deus para uma obra específica nestes dias. A Bíblia diz em Atos 13 que, tendo Davi servido a sua geração conforme o desígnio de Deus, assim é você. Deus escreveu um plano para a sua vida. Deus que escolheu a época que você nasceu, a família que você está, aonde você vive. Deus soberanamente alinhou as circunstâncias para você estar aonde está e dar ao mundo o que Ele te deu. Amém? E eu queria então te dar a base bíblica para isso. Isso está em Atos capítulo 3, e eu vou ler o texto. Uma das coisas boas, não é, de poder pregar assim para você é que eu leio muita Bíblia, amém? E se você puder acionar aí, tudo bem, mas se não puder, receba a palavra, porque há poder quando você diz amém na palavra. Vai só recebendo, como se você estivesse numa cachoeira de graça. Vai dizendo amém, amém, porque as águas do Espírito vão lavar você, vão te trazer fé, e você não será a mesma pessoa após ouvir a palavra de Deus, porque não há limites, não há barreiras, não há distâncias para a palavra. Se você tiver fé, diga amém ao ser tocado pela palavra, e o Espírito Santo de Deus vai realizar o que Ele tem para você, em nome de Jesus, amém? Diz assim: Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Sabe, a hora nona são as 3 horas da tarde. Eles oravam neste horário. Eu não sei se você sabe, mas Deus codificou a Bíblia. Há códigos na Bíblia, horários, festas de Israel, eventos que apontam para acontecimentos. Em Israel, no Velho Testamento, todos os dias, em 2 horários, cordeiros eram sacrificados. O primeiro horário era às 9 da manhã, e o último horário às 15. Jesus foi colocado na cruz às 9 da manhã. O chofar tocou, anunciando que o sumo sacerdote estava sacrificando o primeiro cordeiro. E o último cordeiro às 15 da tarde, quando Jesus bradou: está consumado. Aleluia. E é nesse horário que Pedro e João costumavam orar. Você sabe que quando o Espírito Santo desceu em Pentecostes, como dizemos em Atos 2, sabe que horário foi? 9 horas da manhã, no primeiro sacrifício do dia. Aleluia. Amém? Nós temos um grupo pelo Zoom de oração às 15 horas, ininterrupto. Amém? Ininterrupto. De segunda a segunda ele funciona às 15 horas nos nossos grupos de Telegram, de WhatsApp. A gente manda o link. Eu queria motivar você, se você tiver condições de orar esse horário. Mas temos outro grupo também que ora às 7 da manhã e é coordenado pelos nossos líderes aqui. Mas tem outro grupo também dos jovens que estão se reunindo às 23, aleluia, quase na madrugada, amém, de oração, porque é um mover de Deus que não pode passar por nós. Nós não podemos deixá-lo desapercebido, e nós vamos tomá-lo, vamos segurá-lo pela sensibilidade gerada na oração. Amém? Então eu queria convidar você, esse grupo nosso das 15, eu estou chamando o grupo de milagres. Se você não quer respostas milagrosas, não entre, tá bom? Não entre, porque quando aqueles irmãos oram, as coisas acontecem. Amém? E é assim, há um mover de Deus sendo gerado. Então Pedro e João estavam subindo ao templo neste horário. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando um olhar penetrante, juntamente com João, disse: olha para nós, olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Aleluia, aleluia, esse é o tema da minha mensagem. O que eu tenho, eu vou dar. O que eu tenho, eu não negarei à minha geração. O que eu tenho, segundo o desígnio eterno de Deus, fará diferença no meu mundo. Você sabe,
Talvez você não seja levantado por Deus como uma pessoa que vai influenciar o mundo, como muitos ministérios, louvado seja Deus por esses ministérios. Mas Deus te deu um mundo, é o seu mundo, é a sua família, são as pessoas que estão ao seu redor, são os seus vizinhos, são os seus colegas, são os seus amigos. Se você transformar o seu mundo, e eu transformar o meu, e cada um transformar o seu, nós transformaremos todo mundo. Amém? Há uma estatística que nós estamos distante de qualquer pessoa no mundo por 5 relacionamentos. Não é incrível isso? É uma estatística. 5 relacionamentos te conectam a qualquer pessoa do mundo. Alguém que conhece alguém, conhece alguém, conhece alguém, que chega em qualquer pessoa. Imagine, transforme o seu mundo. E o outro transforma o seu mundo. E o nosso mundo vai sendo transformado. Discípulos que transformam o mundo. Discípulos que mudam épocas e eras. Discípulos movidos pelo sobrenatural. E vai ser uma enxurrada, uma verdadeira bola de neve. Aleluia, de poder de Deus. Amém? Glórias a Deus. E aí, tendo o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus, o Nazareno. Anda. O que Pedro tinha? Pedro tinha poder. O que Pedro tinha? Pedro tinha santidade. O que João tinha? Eles tinham entendimento da palavra. O que eles tinham? Eles tinham o nome de Jesus. Amém? E essa é a chave da mensagem que eu quero deixar para o seu coração. Diga comigo, eu tenho o nome de Jesus. Eu queria te mostrar numa ilustração. Imagine que você tem R$1.000 na sua conta corrente. Você precisa de fé para usar R$500? Sim ou não? Não precisa. Mas se você quiser R$1.500, você vai precisar de fé pelos 500 que você não tem? Vai. Eu sei que isso é difícil de entender na mente, mas eu quero te mostrar que Jesus te deu toda a autoridade que Ele conquistou nos céus, na terra e debaixo da terra, Ele te deu. Na verdade, a grande recompensa de Cristo Jesus, que é chamada de graça, está no nome de Jesus. E eu quero te mostrar, se você souber o que você tem, e não negar ao mundo, esse mundo, o seu mundo, vai ser transformado. Ouviu? Vai ser transformado completamente. Foi isso que Pedro e João tinham. Identidade. Eles sabiam o que tinham. Bem, eu não tenho isso que você quer, ou isso que você pensa que é o melhor para você, mas eu tenho algo, olha para mim. Essa ousadia, essa autoridade. E é isso que Jesus deu para você. E eu quero te mostrar isso. Amém? E tomando pela mão direita, Pedro o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando, aleluia, e louvando a Deus. Esse homem tinha 40 anos e era coxo de nascença. Coxo de nascença. Deixa ele pular, deixa ele gritar, deixa ele chorar, deixa ele correr. Ele nunca teve a oportunidade de fazer isso na sua infância. Sabe, para um homem, é muito humilhante ele ter uma vida dependente de outras pessoas. Sabia disso? Esse homem, ele não tinha muitos problemas. Não é uma questão de um coração bom, coração generoso. Ele não tinha problemas no ouvido, nos olhos. Mas ele tinha um problema que limitava a vida dele toda. Ele tinha uma paralisia nos tornozelos. E sabe que a vida de muitas pessoas é assim? Elas não têm às vezes muitos problemas, mas elas têm um problema que impede o fluir de tudo que Deus tem para você. Que impede você de desfrutar aquilo que Jesus conquistou para você. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Deus vai colocar alguém. E Deus vai usar você na vida de alguém. Há alguém esperando por você. E Deus vai usar você para tirar o empecilho, a barreira, o impedimento para essa vida desfrutar, vida abundante. Há muitas pessoas escravizadas pelo diabo, pelo álcool, pelas drogas, pelo sexo. Os jovens, muitos perdidos, buscando suicídio, desesperados no mundo. Mas Deus vai usar você, como usou Pedro e João, se você se dispuser a dar o que você tem. Amém?
Jesus disse: de graça recebestes, de graça dai. De graça recebestes, de graça dais. Servo bom, servo infiel. Qual é o servo infiel? É o servo que não deu ao mundo o que o Senhor havia lhe dado. Amém? Então a revolução que nós precisamos ter é o despertamento de cada membro na unção real, na unção sacerdotal, na unção profética. Quando cada membro, não importa o título, não importa a origem, não importa a cultura, não importa o que sabe ou o que não sabe, mas ele tem algo e ele quer dar ao mundo. Por isso que Jesus disse: o reino de Deus está em vós. Aleluia. Aonde está o poderio do reino de Deus? Em você. Onde você chega, o reino chega. Onde você chega, há sempre uma oportunidade para abençoar alguém. Sempre haverá alguém ao seu lado necessitado de algo que Deus deu a você. E você precisa entender isso. O exército de Israel temeu Golias, mas Davi sabia o que tinha. Ele tinha o nome do Senhor dos Exércitos. Davi não sabia usar uma armadura nem uma espada, mas ele sabia usar uma funda com algumas pedras. Deus sempre te deu algo, colocou algo em você, uma unção que você tem para dar ao mundo. O meu desafio para você é: levante-se e dê ao mundo o que você tem. Não morra com isso. Não morra com o poder, não morra com os dons. Entregue, seja como o Pai que entregou os céus, Cristo por nós, entregue ao mundo. Amém. Sabe, esse homem era privado da liberdade que alguém que não é paralítico tem. Esse homem era carregado por outras pessoas. A Bíblia diz que diariamente colocavam ele ali na porta formosa. Que triste, não? Se alguém se atrasasse para ir buscá-lo, ele passava fome, talvez frio, calor, e ficava ali esperando. Ficava esperando. Mas eu admiro demais a bondade de Jesus. Como Jesus tem o coração para curar e abençoar. A Bíblia diz, né, que todo o povo viu ele andando e louvando a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Uma coisa muito interessante que eu fico meditando, em João 10:33 diz assim: Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Veja, por que Jesus não curou esse homem? Jesus passou muitas vezes ali. Nós estamos falando de Atos 3, da assunção de Cristo Jesus. Você pode colocar 3 ou 4 anos, 3 anos, mais ou menos 3 anos. Esse homem tinha 40 anos e dia a dia colocavam ele lá. Eu creio que muitas vezes Jesus passou por ali e ele estava lá e ele não foi curado. E eu pergunto: Senhor, por quê? Algo fantástico. Eu já preguei sobre isso para os irmãos aqui, sobre os tempos de Deus. A palavra formosa, oraios, significa tempo certo, tempo belo. É um tempo onde as coisas foram programadas e se você estiver lá, nesse tempo, o melhor, o mais belo, o mais propício vai acontecer. Um milagre extraordinário. Por que Jesus não curou esse homem? Porque ele deixou parte dos milagres para você, para você, para você. Ele deixou para você, aleluia, para você realizar. E esse milagre foi tão impactante que 2.000 pessoas, só homens, diz a Bíblia. Então, se você, pôr aí mais a esposa, pôr mais os filhos, a Bíblia diz que a multidão dos discípulos, que eram 120, 3.000 se converteram em Atos 2, e aqui 2.000 homens, foi a quase 5.000, ou seja, quase 2.000 homens, 2.000 famílias, podemos pensar, se converteram por causa de um milagre realizado por você.
Porque Jesus deixou os discípulos, porque ele disse: obras como essa e maiores do que essas farás. A Bíblia nunca contou as multidões convertidas pelos milagres de Jesus. Nunca. Você não encontra isso. Você encontra Jesus alimentando a multidão, muitos creram, mas aqui a Bíblia dá um número. Por quê? Porque é uma beleza da formosura do tempo de Deus. Deus destinou você para esses dias. Você deveria saltar e pular de alegria, porque quanto mais forem as trevas, espere que uma onda maior de glória, de poder está chegando. Aleluia! Não tema o que está acontecendo. Espere no Senhor. Eu quero te ensinar como desfrutar disso, que o Espírito me dê graça para pregar essa palavra para você. Amém? Há muitos aleijados sentados aos milhares às suas portas, esperando um Pedro, um João, alguém que sabe o que tem, o que pode dar, em nome de Jesus. Oh, quantos vizinhos talvez estão como este homem? Talvez não é uma enfermidade física visível, mas o coração partido, um casamento desestruturado, perturbações, pensamentos de morte, de suicídio, e você está passando na hora certa, na hora que o chofar tocou e disse: os céus, a obra foi consumada, receba o poder no meu nome, use o meu nome, abençoe as famílias da terra, levante os enfermos, cure os enfermos, ressuscita os mortos, anuncie o ano aceitável de Deus. Aleluia! É você, somos nós. O cabeça está nos céus, no trono, mas o seu corpo está na terra. É você, somos nós. E há um alinhamento de Deus. Eu creio que Deus coloca momentos específicos na nossa vida, que Ele vai demonstrar o poder do Espírito no nome de Jesus. Fique atento. Oi, olhe para mim. Fique atento às pessoas que vão passar nesta semana por você, sentadas à porta. Aleluia. Diz para elas. Pedro tinha tanta convicção do que tinha, que ele não disse: olhe para Jesus. Ele nem explicou para o homem quem era Jesus. Ele não chegou para o homem e falou assim: ei, você tem fé? Você sabia que Jesus quer te curar? Sabia que Jesus quer te curar? Aleluia. Isso é bênção, anunciar para as pessoas. Mas Pedro falou: olha para mim. E fitando os olhos naquele homem. E ele esperando receber uma moeda, uma esmola que lhe manteria no mesmo estilo de vida. Talvez uma esmola que o ajudaria por 2, 3 dias ou uma semana. E muitas pessoas são assim. Elas se contentaram com a maldição, elas se contentaram com a enfermidade, elas se contentaram com a falta de dinheiro, com a dificuldade da vida, elas atribuem tudo ao destino, à sorte, uns têm, outros não. Eu quero dizer que Jesus veio te dar vida, vida em abundância, e Ele morreu e ressuscitou, e lhe deu a chave dos céus, a chave que libera todas as coisas. Sabia? É um nome. Como eu te disse, se você souber pela revelação no Espírito o que você tem, aleluia, você vai transformar o seu mundo. E muitos desses aleijados, muitos desses decepcionados, você vai dizer: olha para mim. Sabe, Pedro e João estavam tão cheios da convicção e cheios do Espírito e de Jesus. Olha para mim, porque quem olha para mim vê a face de Cristo. Olha para mim, e o que eu tenho eu te dou. Você crê ou você não crê? O que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda, em nome de Jesus. Ah, eu não entendi. Pega ele pela mão e põe ele de pé. Aleluia. Amém. Convicção. Pastor, de onde vem essa ousadia? É isso que nós precisamos, igreja. Nós precisamos somente saber o que temos e ter ousadia do Espírito para usar. Para usar. Aleluia, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja não está diminuindo, a igreja está avançando. Faz tanto tempo que eu não vejo alguns irmãos, eu brinco, se o filho dele passar na calçada, porque já cresceu, eu não vou conhecer. Mas diabo, com a espada que você anuncia sobre a terra,
o Senhor levanta os seus Davis ungidos no nome de Jesus para cortar a sua cabeça. E quando nós retornarmos, aleluia, nós veremos o que Deus fez. E isso que aprendemos, que incorporamos na nossa maneira de espalhar o Evangelho, nós não abriremos mão. Nós somos mais fortes do que antes. Nós aprendemos mais a entrar no mover de Deus. E eu creio que se você entender essa palavra, Deus vai te levar no lugar certo, na hora certa. Para você vai ser talvez um trajeto comum, mas vai estar alguém à porta, aleijado, esperando por você. Aleluia, amém. Glórias a Deus, você pode dizer amém? Oh, por isso que Paulo diz que nós somos os despenseiros dos mistérios de Deus. Somos nós que vamos entregar ao mundo. Você foi designado por Deus para operar milagres no nome de Jesus. Faz parte do plano divino. Amém? Milagres. Você vai realizar coisas impossíveis, sobrenaturais, porque a glória será de Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Sabe, Jó enfrentou um momento difícil da vida, mas Jó tinha um pensamento que impediu ele de servir plenamente a sua geração. Deus depois o removeu esse pensamento. Ele deu uma visão nova. No fim, ele disse: antes eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora eu andei com Ele. Agora eu como com Ele. Agora eu ganhei intimidade. Diga intimidade. Eu quero te mostrar que é a intimidade que libera a revelação do poder que é em você. E Jó 29:18 diz assim: eu dizia, no meu ninho morrerei. Sabe o pensamento de muitas pessoas? Elas são assim, conformadas com o mundo. Elas são conformadas com o mundo. Quando a Bíblia diz não se conforme com o mundo, não está só dizendo para você, não pegue a forma do mundo. O mundo mente. Não minta, irmão. Isso é coisa do mundo, do velho homem. O mundo engana. Não engane, irmão. Isso é coisa do mundo. Não é só tomar a forma do mundo ou não tomá-la. Mas eu creio que o que Paulo está dizendo também é o seguinte: não se conforme com o mundo, transforme o mundo. Amém? Eu gosto da frase de William Booth, o criador, o fundador do Exército da Salvação. Ele tem uma frase que diz assim: se você quiser mudar o futuro, não se conforme com o presente. Queria dizer para vocês, jovens, vós sois fortes no Senhor, diz a Bíblia. Não se conforme com o presente século. Pela graça de Deus e por aquilo que foi lhe dado, transforme o seu mundo e deixa Deus te levar até os confins da terra, se for necessário. Mas de glória em glória, de fé em fé, prossiga. Jamais recue, apenas avance confiando na graça de Cristo. E você vai ver que Ele vai te levar no destino lá na frente, que foi alterado por coisas do seu presente. Aleluia, você pode ter o quanto de Deus você quer. Ninguém pode limitar isso. Ouviu? Seu pai, sua mãe, a religião, uma igreja fria, vazia, você entra lá e sai mais frio do que chegou, sem vida, sem poder de Deus, um monte de sabedoria de homens, falando boas palavras, frases impactantes, mas que não alimenta a fé. Se não alimenta a fé e não põe a fé em Cristo, é vão, porque o fundamento da fé é Cristo. Ele é o autor, consumador da fé. Amém? Mas não desista. Corra a sua carreira com perseverança, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Não morra no seu ninho. Vira para a pessoa que está ao seu lado aí e diga para ela: não morra no seu ninho. Essa é uma outra mensagem. Deus, quando fala disso, fala sobre a águia. Mas é uma outra mensagem. Um dia eu vou pregar para você. Mas eu quero te dizer, não morra no seu ninho. Está confortável aqui, pastor, sabe? Não, eu só quero assim participar e dar uma curtida. Tá bom assim. Não, você não foi chamado só para dar uma curtida e uma visualização de poucos minutos, não. Você foi chamado para estar no lugar certo, na hora certa e dar ao mundo o que você tem. Você sabe o que você tem? Então, pastor, eu não tenho nada.
eu não tenho nada. Talvez você pense como aquela viúva que diz, não, eu não tenho nada. Eu só tenho um pouquinho de farinha, eu só tenho um pouquinho de azeite, só isso, eu não tenho mais nada. Pois quando você está debaixo da unção profética de Deus, você vai ter um pouquinho azeite, um pouquinho farinha, multiplicados, 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 porque basta você entregar a Deus a sua vida nas mãos dele, que Deus vai multiplicar você. Amém? Glórias a Deus, pode dizer glórias a Deus, aleluia, aleluia. João diz, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Você sabia que dentro de você há um exército poderoso? Que luta a seu favor? É como Ezequiel no vale de ossos secos. Ele viu um vale de ossos secos. Talvez a sua vida hoje, na visão natural, é um vale de ossos secos. Mas o osso simboliza a vida gerada da vida, algo incorruptível, algo divino. Por isso que os ossos de Jesus não puderam ser quebrados. Eu quero dizer que dentro de você está o reino de Deus, a presença do Espírito Santo, o poder manifesto de Deus. Apenas deseje pela fé, dá. Você só precisa dizer, posso orar por você. E Jesus vai tomar ali um momento e vai realizar milagres extraordinários na vida desses irmãos. Basta um telefonema seu. Quando o Espírito te colocar a imagem de alguém, o desejo por falar com alguém, siga isto. Siga os desejos que nascem no seu coração. Me deu agora uma vontade de comprar um pão doce na padaria. Fala-se pão doce aqui, acho que fala, né? Pão doce, uma torta. Aí você vai na padaria comprar uma torta, mas de repente você pede a torta e alguém está ali, aleijado, à porta, sentado, esperando você. Deus programou isso. Basta uma palavra, basta um toque. Creia que aquilo que o Senhor te deu vai abençoar o mundo. Amém? De graça eu recebi, de graça eu dou. Aleluia, glórias a Deus. Pode dizer amém por isso? Bem, seguindo o verso 11, em diante do capítulo 3 de Atos, diz assim, apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão, como eu li. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os vossos olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder, ou piedade, o tivéssemos feito andar pela fé em nome de Jesus. Diga comigo, pela fé em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Pedro disse, olha, povo, vocês acham que foi uma vida piedosa? Sabe o que é uma vida piedosa? Consagrada, dedicada a Deus. Pedro estava dizendo, você acha que foi por causa disso? Porque nós estamos sempre orando, você acha que é isso que é uma vida piedosa? Ou o nosso próprio poder que deu esse benefício a esse paralítico? Não, foi a fé no nome. A fé que vem por meio de Jesus no nome. Existe fé. Muitas pessoas creem, por exemplo, para fé, para finanças, certo? Muitas pessoas creem que Deus está com eles, isso é também fé. Muitas pessoas creem que um dia Deus vai usá-las, é um tipo de fé. Mas tem uma fé que vai liberar o sobrenatural de Deus na sua vida. É a fé no nome. Ouviu? No nome. No nome. Por isso que em Filipenses, a Bíblia diz, lá em Filipenses, que Deus lhe deu o nome de Jesus. O texto diz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome. Quando Deus exaltou Jesus soberanamente, significa que foi o ápice de tudo que Deus poderia lhe dar. Soberanamente significa isso, não há ninguém acima. Jesus nele ocupa todo o poder da divindade. Quando Deus lhe deu todo o poder, toda a graça, toda a obra que ele consumou e entregou à igreja,
toda autoridade nos céus e na terra. A Bíblia diz que Ele tem o poder de sujeitar todas as coisas a si mesmo. Se houvesse algo no universo que estivesse fora da soberania de Jesus, Ele na hora ordenaria, e todos têm que obedecer, porque Ele é o Senhor dos senhores. Mas aonde está este poder? Este poder é como se estivesse algo reservado na eternidade, que ninguém conhecia. Sabe que Apocalipse diz que você vai receber um novo nome que ninguém vai conhecer? Sabia disso? Vai receber um novo nome. É como se esse nome, o texto dá a entender que estava reservado. É um nome ou com artigo ou definido, maiúsculo, na Bíblia. O nome é como se estivesse trancado dentro de algo inacessível. Mas quando Cristo Jesus entrou nos céus com o seu próprio sangue, o Pai lhe disse: filho, eu hoje te gerei. Deus gerou a Cristo depois que Ele ressuscitou dentre os mortos, porque Ele havia se separado de Deus, lembra disso, na cruz. E aí Deus lhe deu a recompensa. Qual foi a recompensa? Pastor, nós devemos viver pela graça. Sim, mas o que disponibiliza a graça para você? O nome. O nome. Ouviu? É o nome. Quando você sabe que tem o nome, não é pela tua santidade, não é porque você fez as coisas certas, não é porque você é consagrado ou não. O nome é uma propriedade, uma herança, que Jesus disse: em meu nome vocês farão os sinais, imporão as mãos sobre os enfermos, serão curados, expelirão demônios, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará dano. Aleluia, pode dizer amém? Aleluia, amém. O nome de Jesus. Sabe, você não pode vulgarizar o nome de Jesus. Eu creio que isso atrapalha a ciência, o entendimento, a consciência do poder que há nesse nome. Você faz uma carta, se você por exemplo, é o dono de uma empresa, você faz uma carta solicitando ao governo a isenção de algo. Quem assina a carta? Você. Jesus fez uma carta, uma procuração. Sabe o que é uma procuração? Eu tenho a procuração da minha mãe. De todas as formas. Usar as contas, usar os recursos. Eu assino por ela. Ela não precisa estar presente num cartório, porque eu sou o procurador legal dela, representante legal dela. Com isso eu poderia vender e comprar qualquer coisa no nome dela. E ela nem precisaria saber, porque eu sou representante legal. Eu tenho uma carta registrada, assinada por ela, assinada por mim, dizendo que eu sou um procurador legal de tudo que ela possui. Jesus Cristo conquistou todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas. Justificou você, Ele conquistou o poder, Ele conquistou a autoridade, Ele conquistou todas as coisas. E Ele escreveu uma carta e dizendo: tudo é teu, filho, se chama graça. Ele pôs lá e registrou, e depois Ele assinou. E o nome que Ele assinou foi Jesus. O nome que está acima de todo nome. Aleluia! E Ele te deu. Pastor, mas será mesmo? Oh, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu oro, meu clamor é que você hoje, ao receber a oração desta palavra, o espírito de ousadia vai pegar você. O espírito do justo, que é intrépido como leão, vai tomar você. Aleluia. Em nome de Jesus, nós temos o direito de usar este nome. Amém? É um direito legal. Aleluia. Não podemos perder a oportunidade de servir ao mundo com o nome de Jesus. Este é um nome poderoso. Aleluia. Você pode dizer amém por isso? Atos 4 diz: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só há um nome que nos salva: Jesus. Se você ler Atos dos Apóstolos, você vai ver como eles conheciam o nome. Quantas vezes Paulo viu o homem ter fé e disse: Enéas, Jesus te cura. E ele, aleluia, curado. Nome de Jesus, ouviu?
E você é representante legal de Cristo na terra. Você, eu preciso procurar alguém para orar por mim. O diabo está fazendo coisas na minha casa. Todas as tempestades que Jesus enfrentou com os discípulos, o denominador comum para a fala de Cristo foi: porque vocês são tímidos? Eu lhes dei um nome. Abre a sua boca, irmão. Abre a sua boca. Destrua as obras do diabo. João disse: para isso se manifestou o Filho de Deus. É você. Para desfazer as obras do diabo, vamos paralisar as trevas. Em nome de Jesus. Quando você usar o nome de Jesus, use com consciência. Não use como se usasse o nome Senhor no sentido de educação, de pronome de tratamento, não. Quando você falar Jesus, aleluia, todos os recursos de riqueza da graça de Deus estão inseridos neste nome. É o nome que dá ignição, é o nome que vira a chave. Se você abençoa as pessoas, não abençoa em nome de Deus. Porque todo mundo tem o seu Deus. Alguns o seu Deus nem crer em Deus. Alguns o seu Deus é o dinheiro. Alguns o seu Deus é alguém de alguma religião. Mas quando você põe o nome de Jesus, eu te abençoo em nome de Jesus, o inferno começa a ficar incomodado, os demônios perturbados, aleluia, a enfermidade vai começar a gritar: eu tenho que sair, porque chegou o autor da vida, aquele que muda, aquele que expulsa o diabo, no nome. É assim que nós vamos operar na terra o sobrenatural, no nome de Jesus. Ouviu, igreja? Ouviu, igreja? Ouviu, irmãos? Irmãos, o nome te pertence, ele é teu, use-o, use-o. Pastor, mas eu acho que, eu não vou conseguir porque, eu fiz uma coisa errada. Pedro foi claro em dizer: não foi a nossa santidade, não foi a nossa vida piedosa, não é isso, é a fé no nome. Você crê? Fé no nome. Você crê que esse nome tem poder? Você crê que esse nome opera milagres? É esse nome que curou este paralítico. E você vai ser usado por Deus para influenciar, para libertar tantas famílias que estão aleijadas, coxas, que estão impedidas de avançar pelo diabo. Nós não podemos deixar o diabo realizar a sua obra. Você é o rei desta terra em nome de Jesus. E a palavra de um rei tem autoridade suprema. Fale com fé. Fale. Quando você falar, creia, a luta vai vir, o pensamento não funcionou. Repita para você mesmo: eu tenho autoridade no nome. Autoridade, exousia, significa poder para realizar o que você quiser. Esse é o sentido. Amém? Nós usamos a ilustração do guarda de trânsito. É uma boa ilustração. Então veja, se há um guarda de trânsito no meio da rua, mais movimentada daqui, e ele está fardado, ele levanta a mão. Se ele entrar no meio da rua e levantar a mão, todos os carros param. Não importa o tamanho do carro, vai parar. Mas se ele não tiver a farda e fizer isso, alguém vai xingar ele: seu louco, sai da rua. Ou ele pode até ser atropelado, certo? Aonde está a autoridade deste homem? No poder próprio dele? Na capacidade dele de segurar os carros? Claro que não. A autoridade dele está nas vestes dele. As vestes deles, as insígnias, os selos que existem nele, dão-lhe autoridade do estado, do município, para parar os carros. Ouviu? E você se revestiu de Cristo Jesus. A justiça dele, tão pura e perfeita, veste você. Já não há mais condenação. Você pode subir aos céus, que é aceito. Você pode entrar no inferno, que você é justo. Porque você está vestido dele. E ele está com você. E quando você usa a chave, o nome de Jesus, Jesus assina. Aleluia. Como eu te disse, eu represento a minha mãe e ela não precisa estar lá. Você representa Jesus e ele estará lá. Amém? Ele sempre vai estar lá com você, porque ele está em você. Mas libere isso, aleluia. Deixe-me correr. Lucas 10:17, Jesus disse: então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago.
Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada vos absolutamente, ele põe absolutamente, e nada absolutamente vos causará dano. Aleluia. Não mexe com o diabo não, porque aí ele vai querer reivindicar e você vai ter problemas. Ou você crê no diabo ou em Jesus. Jesus disse que você vai desfazer as obras do diabo e ele não toca em você, não toca na sua casa, não toca. Absolutamente nada te causará mal. Quanto mais você destrói as obras dele, mais forte você é. Mais protegido você está. Quer proteção? Entre na luta da fé. Entre declarando em nome de Jesus. Deixa o Espírito te usar. É Ele que vai te conectar à pessoa certa, à porta certa, à família certa. E esta semana vai ser revolucionária. Deus vai usar você. Só quero que você esteja atento, porque o Espírito vai te usar. O Espírito só libera palavras porque Ele tenta executar a palavra. Aleluia. Por isso que em Marcos 16, a Bíblia diz que Jesus falou: vai, usa o meu nome, realiza milagres. E a Bíblia diz que eles saíram a pregar. E Deus confirmou a palavra por meio de sinais. Como é que Deus vai confirmar o nome de Jesus? Vai curar o enfermo. Vai trazer provisão sobrenatural. Você vai orar pelas pessoas, você vai declarar, você vai determinar, você vai comandar como o Espírito te usar e você vai ver, descanse. Vai vir um bombardeio de dúvida na sua mente. Deixa a dúvida de lado. Você usou o nome e quando você usa o nome sabendo o que você tem, esse nome é teu e o que ele representa, descanse. Amém? Em nome de Jesus, o Espírito vai te dar essa ousadia. Mas Jesus disse assim, ele enviou 70, eles realizaram diversos milagres. E Jesus disse assim, eu vi a Satanás caindo do céu como um raio. Eu creio nesse texto em dois aspectos. Do fato do diabo ter caído dos céus, ok? Como está lá em Ezequiel 14, Isaías. Bem, mas quando os discípulos foram enviados, eles usavam o nome de Jesus. Tinha um paralítico, seja curado em nome de Jesus. Tinha um cego, veja em nome de Jesus. Chegava numa família, estava perturbada, o filho nas drogas, eles oravam em nome de Jesus. O poder do diabo era quebrado. E Jesus, pelo discernimento de espíritos, disse, eu fiquei aqui e vocês foram. Mas enquanto vocês usavam o meu nome, eu vi o trono de Satanás, a escravidão dos demônios, dos principados, das potestades sendo derrubadas. Aleluia! E é isso que vai acontecer. Veja isso no seu coração. Enquanto você for, Jesus está com você e o nome dele é que vai liberar do poder ex-ressurreição. Amém. Aleluia. Amém. É um tempo de milagres, de sobrenatural na nossa vida. Muitas pessoas, eu digo isso pelo Espírito de Deus, vão experimentar provisão financeira abundante. Em tempos de escassez e recessão, você vai criar coisas que te tornarão rico. Lembre-se que foi o Senhor que fez isso. Você pode dizer amém? Amém. Pegue isso no seu espírito. Aleluia, aleluia, glórias a Deus. Amém. Diga, o que eu tenho, eu te dou. Amém. Não enterre. Não permita que o diabo confunda você. Apenas dê. No capítulo 4, eu vou ler aqui uma parte grande. Agora presta atenção da palavra de Deus. Vou te explicar. Nós já estamos encerrando. Em Atos 4, seguindo, lembra? Atos 2, o Espírito desceu. 3.000 se converteram. Atos 3, o paralítico, o coxo de nascença. Oh, como eu vejo a bondade de Jesus, como eu te disse. Jesus não cura só enfermidades físicas. Ele cura as emocionais. É como o leproso. Muitos anos ninguém tocava nele. Jesus toca. Este homem, imagina, um homem, 40 anos, dependendo dos outros, incomodando a vida dos outros. Mas ficava lá, mendigando uma esmola, achando que um dinheirinho para viver mais um dia. Talvez ele pensasse que isso é o destino.
Talvez ele perguntou para a mãe, falou: mãe, por que eu nasci coxo? Mãe, por que eu não posso correr como as crianças? Por que eu não posso andar de bicicleta como elas, mãe? Porque eu tenho que ser carregado. Se ninguém me carregar, se ninguém estiver disponível para me carregar, eu tenho que ficar parado, porque eu não posso andar. Eu não tenho condições tecnológicas. Naquele dia, ele dependia de pessoas que o carregavam. Aí chegou o tempo, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida, sobre a tua casa, que Deus vai colocar pessoas ao seu lado e que Ele vai te levar, você, para encontrar essas pessoas. E esse cativeiro de vergonha, de humilhação, vai ser quebrado. Em lugar da vergonha, será dupla honra. Dupla honra o Senhor vai te dar. O Senhor vai te colocar em cima, vai te tirar de baixo, porque essa é a palavra da bênção dEle. Oh, aleluia, amém. Atos 4, falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, ressentidos por ensinarem eles, o povo, e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. 5.000, um milagre, 2.000 conversões. Imagine o Senhor usar você e dezenas, centenas de milagres. Milhares de pessoas serão atraídas por um milagre. Em nome de Jesus, Deus vai mostrar ao mundo a sua bondade. O coração do Pai é bom. Mesmo que as pessoas não tenham fé, dê a elas o que você tem. Não, você precisa ter fé. Não se importe com isso. Fala: eu vou te dar o que você precisa. Eu vou te mostrar o poder de Deus que habita em mim. O poder de Deus habita em você. Deus te deu um espírito de poder. Aleluia. Oh, não deixe o espírito de covardia dominar a sua mente. Verso 5. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas. Eu vou pulando agora os versículos. E pondo-os perante eles, os arguíram. Com que poder? Ou em nome de quem? Em nome de quem vocês fizeram isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Eu fico pensando nisso. Pedro e João foram intimidados, presos. Uma noite na cadeia, o que você falaria ou faria? Por favor, você tem um celular aí que eu preciso ligar para minha mãe, para os meus irmãos, para ver se eles podem chamar algum irmão, advogado, para me libertar daqui? Amém, os advogados são uma bênção, claro. Por favor, alguém faz um recurso para o presidente, injustamente, foi acepção de pessoas. Olha, liberdade, cadê a liberdade religiosa? Cadê a liberdade religiosa? Vamos pôr a boca no trombone, vamos pôr na internet. Me dá aí uma internet para eu tuitar lá, falando: o que fizeram comigo? Não. Sabe o que eles ficaram fazendo durante a noite? Bem, a Bíblia não diz o que eles ficaram fazendo efetivamente, mas diz uma coisa: quando eles saíram de lá, eles saíram cheios do Espírito Santo. Amém. Quero dizer para você, não importa onde você está, importa quem está com você. Ouviu? Não importa a família que você vive. Se você veio de uma família e você olha o seu passado e diz: olha, eu não estou preparado, eu não fui preparado, eu não tenho oportunidades. Não olhe para isso, não olhe para o seu passado, não olhe para o seu presente. Sua família está perturbada, você é único, eles estão desviados. Não olhe para isso, olhe para quem está com você, porque o que você tem, você pode dar a eles. Cheio do Espírito. É bom ser cheio do Espírito no meio dos louvores, mas dá para ser cheio do Espírito nas cadeias. Amém? Onde tudo é contrário. Onde parece que os homens prevaleceram contra você. Aonde parece que a injustiça prevaleceu. Mas o teu Deus que habita em você é forte e poderoso. E Ele vai realizar milagres. Pedro, cheio do Espírito, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a este homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos
e todo o povo de Israel. Isso é ousadia. Eu estou falando aqui para os magistrados, os judeus do Sinédrio. Fique sabendo, Brasil, o mundo, fique sabendo, mate, que é Jesus, o Senhor, que realiza milagres. Ele disse: tomai conhecimento vós e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. No nome de Jesus. Quando você adorar o nome de Jesus, por favor, irmão, tenha consciência que este é o nome soberano sobre todos, o único nome digno de ser exaltado e adorado. O nome de Jesus, que te abre os recursos da graça. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro. Pedro diz aqui o que eu já disse para você: porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não é Maomé, não é Allan Kardec, não é uma religião, não é o que você faz, não é o seu nome, não é a sua tradição, não é o seu dinheiro. Se você quer ser salvo, só existe um nome dado entre os homens: Jesus. Só esse nome pode te salvar. Só esse nome pode curar você por dentro, tirar essa tristeza, essa solidão, essa busca pelo mundo, essa dependência do sexo, essa dependência da carne, a um vinho dos céus que pode ser bebido no Espírito Santo, que vai te transbordar de alegria, que vai te dar um lugar de prazer e amplitude. Deus quer tocar em você neste nome, basta invocar. A Bíblia diz: invoca o nome do Senhor e você é salvo. Aí onde você está me ouvindo? Só de todo o coração, basta você dizer Jesus, Jesus, e Ele vai salvar você. Ele vai salvar você. Aleluia. Oh, este Jesus que vocês rejeitaram. Aí a Bíblia diz assim: ao verem, presta atenção no verso 13, porque esse verso é magnífico. Ao verem a intrepidez, ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, eles não tinham estudo, incultos, eles não dominavam conhecimento. Na época, você ia conversar com eles, você ouviu o que aconteceu lá no país de Gales. Onde é o país de Gales? Eu não sei bem onde é, fica na África. Estou brincando. Sabendo que os judeus, fariseus, saduceus eram doutores da lei. Eles eram cheios de conhecimento. Sabendo que eram homens iletrados, incultos, admiraram-se. Como ele pode falar assim? Como ele pode falar? E quando ele fala, parece que uma espada entra dentro da gente. Alguma coisa mexe com o nosso interior. Quando ele fala, alguma coisa nos incomoda. A gente não consegue ficar sentado direito. Tem alguma coisa. Como ele pode falar palavras assim? Porque isso não sai da cabeça. Isso não sai da sabedoria dos homens, isso sai do Espírito Santo que está em você. É isso que vai acontecer. E aí está a frase máxima desse verso para mim: eles, fariseus, sumo sacerdote, os sacerdotes, Anás, Caifás, aqueles que crucificaram Jesus, todos eles reconheceram que Pedro e João haviam estado com Jesus. Aleluia. Eu te pergunto, aonde? Aonde? Aonde estava Jesus? Declaro para mim aqui. Aonde estava Jesus? Onde estava Jesus? Estava lá, na cadeia com eles. Estava lá na cadeia com eles. Assim como estava com Paulo e Silas, à meia-noite, na cadeia. E eles começaram a louvar a presença de Jesus. E a presença de Jesus encheu aquelas prisões e destruiu as correntes. Os portões se abriram. O centurião lá foi salvo, o carcereiro, ele e a sua casa. Porque quando o Espírito de Deus se faz presente e você adora a presença no nome de Jesus, milagres são gerados.
milagres. E reconheceram eles estar com Jesus. Meu irmão, se você quer receber a revelação do poder do nome que você tem, você precisa aprender a estar com Jesus, a depender de Jesus, a estar a sós com Jesus, em vez de você ficar dentro de casa reclamando da vida, assistindo essa televisão que te leva para a incredulidade, para o medo. Agora vamos falar dos últimos mortos do Covid. Aí o cachorro latiu, morreu, Covid-19 nele, tadinho. Foi atropelado, Covid-19 nele, mas foi atropelamento, mas ninguém pode ir lá ver, acabou. Por favor, nós nem sabemos quanta informação verdadeira existe, mas eu quero dizer, não gaste tempo olhando essas coisas, gaste tempo estando com Jesus. Aproveita que o seu tempo foi mudado, a sua rotina mudou, parece que você tem mais tempo, não se engane, porque isso pode ser um roubo do seu tempo. Mas se você estiver em intimidade com Cristo, intimidade manifesta poder. Olha para nós, disse Pedro e João. Sabe por quê? Porque eles haviam estado com Jesus. Quando você está com Jesus, o bom perfume de Cristo pega em você. E quando você sai, as pessoas, que cheiro é esse? Que cheiro de vida é esse? Você chegou e as pessoas estavam meio opressas, e você chegou, e uma atmosfera de graça chegou. Oh, quantas vezes, eu sei que isso é a experiência de muitos, chegaram para mim, falaram, eu trabalhava secularmente, eu ia visitar empresas, eles falavam, eu não sei, mas quando você chega tem uma energia com você. Eu falo, demais, 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 é uma energia poderosa, é uma bomba atômica. E as pessoas, tal, que é isso, é energia mental, você trabalha com o estado alfa, beta. Eu falo, não, aqui o meu guia sempre está comigo. Você tem um guia? Eu tenho também. Eu falei, qual é o seu? O meu é aquele. Eu falei, pois meu se chama o Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Na hora o ambiente já começa a pesar. Vamos mudar o assunto, tá bom, vamos mudar o assunto. O bom perfume de Cristo, aleluia. Sabe, uma figura de intimidade. Aquela mulher que pegou o vaso de alabastro, lembra? Era um pote de cerâmica, e ela chegou até os pés de Jesus e quebrou o vaso e derramou o nardo puro. Muitas pessoas querem conservar o vaso, mas o Espírito quer rachar o vaso, para que o conteúdo interior, o saia e abençoe. E a fragrância daquele perfume é aquele perfume que embalsamou o Senhor para a sepultura, porque esse cheiro entrou na morte, aleluia, e trouxe Jesus de lá. É o cheiro do Deus ressurreto, do Cristo que é vivo, que tem poder. Você sabe, aquela composição do nardo, muitos estudiosos dizem que eram especiarias do Himalaia. Eram do Himalaia. E elas duravam muito tempo, porque era relíquia, especiarias caras. Aquele perfume custava 1 ano de trabalho. E aquilo ficava dias e dias e dias e dias impregnado na pessoa. Imagina Jesus, a intimidade. Olha só, a Bíblia diz, Jesus falou, ela fez isso por mim. Ela discerniu o tempo da minha crucificação, da minha morte. Ela está participando do Kairos. Mais do que o Kairos, é o Ho-A-Ios, que significa porta formosa. Na intimidade você discerne os tempos de Deus. É na intimidade que Deus te guiará e te dará visões do que fazer. As suas respostas não estão nos homens, está em Cristo. E você pode gastar tempo com Ele. Não importa na cadeia, não importa no deserto, na montanha, porque Deus é Deus de vales, de montanhas. Ele é Deus que está com você. Amém. E aí Jesus foi cheio do perfume, cheio. E depois Jesus foi diante de Pilatos. Pilatos devia ter, que cheiro é esse? Que cheiro de perfume é esse? Tão nobre, tão caro. Estava nas vestes de Jesus. Depois ele foi diante de Herodes. Herodes ficou nervoso, mandou rasgar as vestes. Esse perfume de vida me incomoda. Caçoou dele. Depois os soldados lançaram sortes sobre as vestes, porque nas vestes de Cristo havia o perfume da vida. Ele sentiu. E Paulo disse,
que você é o bom perfume de Cristo, impregnado em você. Oh, quando você chega no lugar de morte, vai exalar vida. Ouviu? Você tem isso está em você. O Senhor conquistou todas as coisas para colocar o nome dEle para você. O nome dEle é a chave para o sobrenatural. Comece a usar esse nome com fé. Comece a declarar o nome de Jesus. Esse nome vai libertar pessoas das prisões. Aleluia! Glórias a Deus! Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando sair do sinédrio, consultaram entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles. Antes era Cristo, mas agora são eles. Como é isso? Era um, agora são dois. Aonde vai parar isso? Eu não sei. Espere chegar o século 2020, que você vai ver porção dobrada da unção e o povo se levantando para levantar muitos paralíticos. E o que nós vamos fazer? De Jerusalém é um sinal notório mesmo, e não podemos negar. Está lá, o cara está pulando, gritando, glória a Deus. Não dá para matar, não dá para fazer nada, mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemos-los, para não mais falarem neste nome. Não é na placa de igreja, não é, vem para cá, vai para lá. É no nome. É no nome. Vamos ameaçá-los para não falar mais nesse nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Cala a boca, não falem mais, proibido, vão morrer. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Nós ouvimos a Deus em primeiro, pois nós não podemos deixar, e este é o meu apelo para você, filho de Deus, nascido do Espírito, que vive o reino da paz, da alegria. Por pior que seja a sua situação exterior, a sua situação interior é estável, é cheia de vida, de poder, de alegria. Dê ao mundo. Julgai se é justo diante de Deus ouvir vocês, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Aquilo que você tem visto e ouvido pelo Espírito, não deixe de dar ao mundo. Não deixe de curar esses paralíticos coxos de nascença, que não têm esperança da vida. Depois, ameaçando-os ainda mais, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em que se operara essa cura milagrosa. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz e começaram a chorar. E agora, Senhor, a gente não pode mais sair, não pode mais se reunir, e agora estamos encurralados. Você viu a ameaça? Agora é um decreto. Se a gente sair na rua, o sinédrio vai matar a gente. É um decreto. Tá bom, vamos pedir misericórdia. Senhor, tem misericórdia, por favor, guarda. Nós somos teu filho, nós só queremos anunciar a tua palavra, mas o Senhor sabe, Senhor, nós não podemos fazer tantas coisas. Vamos ficar aqui quietinhos. Não, eles ouvindo, unânimes, 2.000 haviam se convertido, 3.000 haviam se convertido, 120, 3.000, amém? Mais 2.000, 5.120, 5.120 pessoas, unânimes, levantaram a Deus a voz e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos, imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades se ajuntaram a uma contra o Senhor. Veja, a batalha não é contra você, é contra Deus e contra o seu ungido. Não é contra nós, é contra Jesus. E quem pode vencer Jesus? Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste. Eles se ajuntaram contra Jesus. Enquanto você falar no nome de qualquer um, não causa impacto nenhum. Mas na hora que você falar: em nome de Jesus eu estou aqui, em nome de Jesus eu fui enviado, em nome de Jesus eu vim aqui para te falar uma coisa, em nome de Jesus eu vou orar por você. Quando você usar este nome, os céus
treme, a terra treme, todo joelho se dobra, o diabo tem que se curvar, tem que soltar, porque verdadeiramente se ajuntaram Herodes, Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Como, Senhor? Senhor, nós fomos para a cadeia, essas coisas todas, todo esse momento, essa recessão, esse Covid. Deus não mandou o Covid sobre a terra. Deus não tem vírus no céu. Ok? Não foi Deus que mandou. Mas eu quero te dizer que tudo está de acordo com o propósito pré-determinado por Deus. E esse é o seu tempo. Esse é o seu tempo. Deus vai colocar você na porta formosa de muitas pessoas. Agora, Senhor, e agora está o pedido deles. Amém? Agora está o pedido. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer sinais, curas, prodígios, por intermédio do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez saíram anunciando a palavra de Deus, e o mundo foi tocado naquela época. Aleluia. Sabe o que você e eu, nós precisamos? A ousadia de ser cheio do Espírito Santo. As pessoas acham que orar em línguas é uma coisa insignificante. O diabo realmente se opõe muito a isso. Elas acham que, sabe, é melhor você ficar compartilhando seus problemas com alguém para ver se ela te ajuda. Você fica procurando alguém para te ouvir, em vez de você se trancar no seu quarto e falar: Jesus, senta aqui na cama, porque eu tenho algumas coisas para te falar. O Senhor viu o que está acontecendo na minha vida, mas, Senhor, soberano Deus, que tem o controle do tempo nas mãos, o Senhor é meu Pai e o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor não me deixa só, e eu creio que algo maior e melhor está a caminho. Aleluia. É na intimidade que o mundo vai reconhecer que Jesus está vivo. Eles vão ver em você Cristo. Oh, mas nós vivemos o natural, a vida comum, a vida normal, a vida que não faz impacto. Você só tem uma vida, escolha como você quer vivê-la. Se você quer viver comum, você não é comum, você é incomum. Incomum é ser separado. Você está no mundo, mas não é do mundo. Aleluia, amém, glórias a Deus. Jesus disse: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. É verdade, porque o mundo é inimigo. Mas tende bom ânimo. Sabe, a palavra bom ânimo aqui significa muita coragem. Eu venci o mundo, disse Jesus. Sabe o que Jesus está dizendo? Olha, querido, Ele lá no quarto, na intimidade com você, Ele vai te falar: filho, fica firme, fica tranquilo. Eu só conheço um caminho, é o caminho da vitória, do trono. Não existe fracasso para quem me segue. Ouviu? Eu sempre vou guiar você no meu triunfo. É o cortejo das vitórias. Os céus já celebraram aquele que foi crucificado entre os homens, visto entre os anjos, pregado entre os gentios, recebido na glória, consumou todas as coisas. O lugar que Ele vai te levar é o lugar da vitória. Não tema, tenha coragem, levante-se, diga com o espírito da fé. Você tem esse nome, amém? Aleluia, nós vamos adorar a Deus. Quero louvar o Senhor rapidamente, toda a equipe. Vamos adorar o nome de Jesus. Quero convidar, se você puder, ficar de pé aí onde você está. Oh, aleluia, porque eu creio, nós vamos adorar esse nome. E ao orarmos, cadeias de enfermidade, cadeias de vício serão quebradas na sua casa. Se você crê aí, diga amém. Amém para valer. Amém, amém. Seja ousado. Não diga amém, diga amém. Diga, levante-se, amém. É isso aí, eu creio. Aleluia. Nós estamos aqui para mudar a história desta geração. É o tempo que Deus nos deu. Aleluia, vamos adorá-lo de todo o coração. Aleluia. Oh, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Há poder. Há poder no Aleluia, adore esse nome. Jesus.
quebrando. Seja quebrada toda cadeia do diabo na sua Ouço vida. cadeias quebrando. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ouço cadeias quebrando. Há poder no nome de Jesus. Adore esse nome, adore esse nome, adore, Há adore. poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Oh, há poder neste nome. É o nome soberano, é o Criador. Ele está comigo, presente aqui. Oh, e nesse nome, em o nome de Jesus. Diga comigo, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, nós declaramos sobre cada lar, sobre cada família, que todo plano do diabo, que toda escravidão das trevas, que todo vício, que todo roubo, que toda insuficiência e que toda enfermidade saiam agora, em nome de Jesus. Eu declaro que aquilo que impede você de pular e louvar a Deus, se os seus joelhos, tornozelos estão paralisados, se os seus lábios estão paralisados, se a sua vida foi uma história de tristeza, em nome de Jesus, olha para nós, nós te damos aquilo que temos, levanta, em nome de Jesus, seja curado, seja libertado, seja transformado, em nome de Jesus, aleluia, 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 aleluia. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Há poder. Há poder no nome de Jesus. Aleluia. Adora esse nome. Há poder no nome Oh, de Espírito Jesus. Santo. Ei. Oh, oh, Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, seja cheio do Espírito Santo. Receba do Espírito Santo agora. Em nome de Jesus, sejam quebradas as cadeias da religião, das prisões do corpo, da alma. Em nome de Jesus, eu declaro que você é livre, livre. Aleluia. Sou Emmanuel. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, há poder. Aleluia. No nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Oh, pra cadeia. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Aleluia! Jesus, come my way, oh mestre, Rabone, toque em cada coração agora. O teu nome
invada cada coração agora. Oh, tira toda paralisia, todo empecilho. Oh, essa vida de ciclos, de derrota, de decepção e tristeza. Oh, Jesus, usa os teus filhos. Que nesta semana milagres extraordinários ocorram. Assim como o Senhor fazia milagres extraordinários, fora do comum, através de Paulo. Usa a tua igreja, Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Nós vamos ainda adorar a Deus, mas eu queria já me despedir de você. Em nome de Jesus, até o próximo culto. Que essa doce presença de Jesus com você te leve a realizar os milagres mais extraordinários. Em nome dele. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Outro cante, outro cante. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Declare, meu Deus. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Receba o tu milagre. és. Receba o teu milagre agora, agora. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Todos a favor. tu és. Bem alto com fé. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Aleluia. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. É quem tu Meu Deus é um Deus de és. milagres, Oh, aleluia. caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. É quem tu Meu Deus és. é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Deus é um Deus de milagres. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, obrigado, Jesus. Tu estás aqui conosco e nos deste o teu nome, o maravilhoso nome de Jesus. Aleluia. Yes, oh, when I'm in the night, to fade away the summer when I lie God. Oh, Espírito da graça, que sonda os corações, ativa em nós o teu poder.
leva-nos à dimensão dos milagres, onde o nome do Senhor é exaltado. Leva-nos ao lugar onde não podemos sem tua presença estar. Move-te em nós, dá-nos mais, Senhor, dá-nos mais, Senhor. Eu quero beber das águas da vida que tu tens.